A seccional da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo, por sua Comissão de Agronegócios e de Relações Agrárias, tem a honra de recebê-los para o webinar PIS/COFINS, Atuais Créditos no Agronegócio, que conta com o apoio das Comissões de Ação Social e Cidadania e de Cultura e Eventos da OAB São Paulo. Este evento compactua com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Agradecemos e saudamos as autoridades que compõem essa mesa virtual, os participantes e todos aqueles que contribuíram com a campanha do agasalho. Para conduzir a abertura oficial desse evento, anunciamos o Dr. Marco Túlio Martani, presidente da Comissão de Agronegócios e de Relações Agrárias da OAB São Paulo. Boa noite a todos os presentes nesta webinar. Mais uma webinar da Comissão de Agronegócios e Relações Agrárias da Seccional da OAB São Paulo. Como de costume, de início, gostaria de fazer um agradecimento especial ao nosso presidente, Dr. Caio Augusto Silva dos Santos, bem como a todos os componentes da Secretaria das Comissões e aos demais funcionários da OAB São Paulo, que diariamente prestam o suporte necessário para que a diretoria executiva, bem como todas as comissões dessa seccional, possam desenvolver os seus projetos em alto nível e, desta forma, contribuir com a qualificação técnica dos advogados e, por consequência, restabelecer dia a dia o respeito à nossa classe, que, sem sombra de dúvidas, é um dos principais pilares de um Estado democrático de direito. Agradeço aos expositores da noite, doutora Florence Drago, doutora Viviane, doutor Fábio Calcini, doutor Diego Cassebe, pelo auxílio na organização deste evento e por terem disponibilizado um tempo em suas agendas para compartilharem os seus conhecimentos sobre esse tema atual e de extrema importância para o setor. PIS/COFINS, atuais créditos no agronegócio. Saúdo também os moderadores deste evento, o Dr. Gabriel Hercos, membros dessa comissão, e o nosso vice-presidente, Dr. Bernardo Felipe Abrão. E na pessoa de ambos, agradeço a presença e a colaboração dos demais membros da Comissão de Agronegócios e Relações Agrárias da OAB São Paulo. Também gostaria de cumprimentar todos os conselheiros estaduais, os presidentes e membros de comissões, presidentes e diretores de subseções, advogados, estudantes de direito e todas as demais lideranças ligadas ao agronegócio e suas relações agrárias presentes neste evento online. Por fim, passo a palavra ao nosso vice-presidente, Dr. Bernardo, para que faça as suas considerações e dê início aos trabalhos da noite. Muito obrigado. Boa noite a todos. Gostaria de cumprimentar o presidente da nossa seccional AB São Paulo, Dr. Caio Augusto Silva dos Santos, e cumprimentar também o vice-presidente, toda a diretoria da seccional na presente gestão, que tem nos apoiado em todos os eventos da Comissão de Agronegócio e Relações Agrárias da OAB São Paulo. Já estamos aí com recorde de público, então agradecemos a presença de todos em nosso evento de hoje. Também gostaria de agradecer ao nosso presidente da comissão, Dr. Marco Túlio Bastos Martani, que sempre nos apoiou e, da mesma forma, estimulou os debates e as discussões, principalmente de um tema tão relevante quanto PIS/COFINS e os créditos no agronegócio. Gostaria, então, de apresentar os palestrantes e, na sequência, passar a palavra para o Gabriel Hercos, que é membro da nossa comissão, advogado, pós-graduado em Direito Tributário Internacional no IBDT e MBA em Agronegócio na USP-Exalc, fundador do Grupo de Estudos de Tributação do Agronegócio JETA. Os nossos expositores na noite de hoje, Dr. Diego Cassebe, advogado, mestre especialista em Direito Tributário pela FGV Direito São Paulo, formado pela Faculdade de Direito do Mackenzie, Dr. Fábio Calcini, doutor e mestre em Direito pela PUC São Paulo, professor da FGV Direito São Paulo, do ISPER e do IBET, a doutora Florence Harriet Drago, pós-doutorada e doutora pela USP, especialista em Direito Tributário pelo IBET,
formada pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, doutora Viviane Faulhaber, advogada, mestranda em Direito Econômico, Financeiro e Tributário pela USP, professora especialista em Direito Tributário pelo IBET, desculpe. Antes de passar a palavra para o Gabriel Hercos, eu gostaria de falar que nosso evento compactua, como sempre, com o sustentável da ONU número 15, Vida na Terra, e é incluso nesses objetivos conservar e restaurar os ecossistemas terrestres e acabar com a desflorestação e restaurar as florestas degradadas, combater a desertificação, restaurar terras degradadas e alguns outros objetivos. Também gostaria de fazer a menção especial, todos vocês tiveram a oportunidade de contribuir com a campanha do agasalho da OAB São Paulo. Todos os valores arrecadados serão utilizados para a compra de itens de inverno, moletons, cobertores e meias, e que são para as instituições cadastradas na Comissão de Ação Social e Cidadania. Quem quiser fazer as doações também pode entrar pelo site da OAB São Paulo. Gabriel, a palavra é sua. Muito obrigado. Gabriel, você está sem áudio. Alô? Foi? Agora sim, vamos lá. Gostaria de agradecer ao Dr. Bernardo, ao Dr. Marco Túlio, pela oportunidade de moderar o evento, ao Dr. Bernardo, principalmente, por ter me inserido nessa comissão da OAB São Paulo. Gostaria de parabenizar o Dr. Diego Casseb, que organizou o evento também, a Vivi, nossa grande parceira do agro, a Florence e o Calcini, que me introduziram no mundo da tributação do agronegócio, do qual fui monitor na GV. Gostaria de agradecer imensamente. Hoje a gente vai tratar sobre a não cumulatividade do PiscoFins, especificamente no agronegócio. No passado teve a decisão do STJ do recurso repetitivo, que decidiu que para a tomada de crédito precisaria ser essencial e relevante o insumo. Apesar da expectativa de encerrar essa novela, infelizmente a novela não foi encerrada. E mais uma vez estamos aqui para discutir um tema que foi discutido já algumas vezes e estamos com os maiores especialistas no tema hoje à noite. Eu gostaria de passar a palavra ao professor Calcini, que vai abrir nosso webinar. Obrigado, Calcini. Boa noite a todos e todas que assistem a esse importante evento da OAB, da Comissão de Direito de Agronegócio e de Relações Agrárias, presidida pelo ilustre presidente que está aqui, né, que nos dá a honra aí da sua presença, Dr. Marco Túlio, a vice-presidência, Dr. Bernardo, pessoas aí que têm conduzido muito bem essa comissão, pessoas amigas, solícitas, e quero muito agradecer, inclusive, e dizer da minha honra de poder compor a comissão. Agradeço realmente, tenho uma grande honra. Saudar meus amigos e amigas, né, começando pelas mulheres, aí a Florence, o Gabriel, o Diego, né, saudar também a Viviane, todos e todas aí que estão partilhando desse momento especial para tratar de um tema extremamente controvertido, né? Apesar de termos uma legislação antiga, entre aspas, estamos falando de leis de 2002, 2003, nós estamos já em 2021 e olha lá, daqui a pouquinho, com um pezinho em 2022, o tempo passa rápido, mas o fato é que ainda o PIS e a COFINS demanda muitas considerações e controvérsias. De minha parte aqui, a minha pretensão, eu serei breve e vou só inaugurar o tema para que a Florence, a Viviane, o Diego brilhem com grandes questões, grandes pontos que tratam dessa discussão do PIS, COFINS, não cumulatividade de crédito no agro. Bem, da minha parte, o que eu gostaria de trabalhar e enfatizar desde pronto, né? Aproveitando aqui as considerações do Gabriel também. PIS/COFINS, duas contribuições,
sobre a receita bruta, instituídas, né, de competência da União, contribuições essa atrelada, principalmente a COFINS, ao artigo 195, permitindo, então, uma tributação sobre a receita bruta. E qual é o ponto que cabe aqui, uma observação inicial, cada vez mais cara para a gente? A partir do momento que o legislador, além de tributar a receita, optou em criar uma sistemática de não cumulatividade, e, aliás, o legislador optou em dizer que essa é a regra do nosso sistema jurídico, e o agro se insere dentro dessa sistemática, dentro dessa regra geral. Se assim foi a opção não só do legislador, mas também do constituinte, não é? Com base no artigo 195.12, existem consequências e efeitos de alta relevância para a nossa discussão aqui. O primeiro ponto na minha humilde leitura, é dizer que, a partir do momento que eu tenha não cumulatividade na Constituição e diz que o legislador vai escolher os setores que serão não cumulativos, nós, já de ponto de partida, temos uma Constituição com a sua superioridade formal e material que dá ao legislador uma discricionariedade ou uma liberdade da criação dessa não cumulatividade, não ampla e irrestrita, mas com contornos jurídicos pré-determinados que não podem ser esquecidos, né? E digo isso para dizer que, tecnicamente, quando nós falamos de uma não cumulatividade relacionada a tributos que incidem sobre a receita bruta, e nós que trabalhamos aí no dia a dia sabemos que a visão de receita bruta da Receita Federal é daquela mais ampla possível, né? Se assim é a tributação, em contrapartida, nada mais razoável do que enxergar também a não cumulatividade em função dessa receita, não é? De tal modo que despesas, dispêndios, custos que uma pessoa jurídica, e faça essa observação, porque PIS e COFINS é só para pessoa jurídica, produtor rural, pessoa física, não se insere nessa discussão de hoje, né? Qualquer pessoa jurídica que tenha esses tipos de despesas, custos, dispêndios, que estão atrelados à busca para que se aufira receita bruta naquele mês, devem ser consideradas para fins de creditamento do PIS e da COFINS. A não cumulatividade é exatamente a necessidade de que, em todas as etapas do ciclo econômico de produção de bens, de prestação de serviço, de venda de bens, cada momento, ou seja, essa plurifasia, cada etapa dessas atividades, a incidência do tributo se deu uma única vez. Daí porque, por meio de créditos, não é? O legislador cria uma visão de neutralidade. Se o Fábio, na operação anterior, vendeu embalagem para uma agroindústria produzir um determinado alimento, essa embalagem, se já foi tributada pelo PIS e COFINS e é utilizada por essa agroindústria para embalar o produto, para transportar, seja qual a finalidade, ou seja, mas que está atrelado necessariamente ao auferimento de uma receita, penso eu que há necessidade de se reconhecer o direito ao crédito. Somente assim nós vamos cumprir fielmente a visão de não cumulatividade que está na Constituição. E, sobretudo, falando do agronegócio, nós temos ainda outras peculiaridades muito importantes. Então, a minha observação mais relevante é: precisamos tomar como premissa, e me preocupa muito alguns precedentes atuais do Supremo, tomar como premissa de que, dentro da não cumulatividade, o legislador não pode buscar restringir, muito menos aquele que aplica e interpreta, esta concessão de créditos, que nada mais é do que uma busca pela neutralidade em cada uma das etapas dessa cadeia econômica. Então, eu digo isso porque o Gabriel muito bem citou o caso Anhambi, né? Que é o repetitivo que trata do reconhecimento da ilegalidade das instruções normativas, que estabeleceu alguns critérios como essencialidade, relevância,
Mas, infelizmente, ainda, à luz das próprias decisões do STJ, nós começamos a perceber que há uma tentativa de restrição pelo próprio Tribunal Superior dessa visão de não cumulatividade. Então, vejo eu que ainda é muito importante nós batermos muito nas discussões de não cumulatividade, que acaba sendo até um direito fundamental do contribuinte a partir do momento que o constituinte, mesmo que reformador, estabelece uma sistemática, é um direito subjetivo daquele contribuinte. E há um julgamento que o Supremo ainda aguarda julgamento, muito importante, que é o recurso extraordinário 841979, tema 756, que vai, inclusive, trazer essas balizas estabelecidas de não cumulatividade pelo artigo 195.12. Então, aqui soa uma esperança para que nós tenhamos efetivamente uma maior amplitude de não cumulatividade. Porque ainda hoje, por mais que há precedentes do CARF, que o Diego, a Forrance, a Viviane comentaram que são altamente relevantes, ainda alguns itens ficam de fora. O CARF, como vocês vão ver, problemas com embalagem. Nós temos problemas com alguns tipos de despesas atreladas a marketing, a cartões, entre outros itens, que eu não vou aqui antecipar as discussões trazidas pelos colegas. Outro ponto que eu gostaria de enfatizar é que, falando do agro, naturalmente, nós temos que sempre estar atentos à realidade desse setor na hora de avaliar o PIS e a COFINS, não é? Sobretudo quanto ao insumo, os bens e serviços utilizados como insumo, é sempre muito importante nós termos em mente o tipo de atividade desempenhada por aquela pessoa jurídica do agro. Isso é muito relevante e traz consequências das mais altas, né? E só para exemplificar, lembrar que, embora o foco principal hoje seja os créditos básicos e ordinários do artigo 3º da Lei 10.637 da 10.833, entre eles, aí talvez o palco principal, questões de insumo, frete, mas lembrar que a não cumulatividade no agro depende de uma intervenção que vai além desses dispositivos legais, não é? No sentido de garantir créditos também quando há aquisição dentro dessas operações plurifásicas por produtor rural, pessoa física, né? Produtor rural, pessoa física, muitas vezes, embora ele não seja contribuinte do PIS e COFINS e não dê o crédito ordinário, sempre bom lembrar que no agro há necessidade para se equiparar a cadeia e adequar essa neutralidade fiscal, uma vez que o produtor rural, pessoa física, embora não seja contribuinte, ele, dentro do seu processo produtivo, paga PIS e COFINS, porque ele compra energia, ele compra combustível, né? Ele contrata prestadores de serviços que são contribuintes de PIS e COFINS, de tal sorte que somente com a concessão de créditos, além dos ordinários, mas os créditos presumidos, nós conseguimos equalizar a cadeia do agronegócio e buscar, mesmo que não na sua maior perfeição, o respeito à ideia de neutralidade que está implícita na visão de não cumulatividade. Então, são algumas observações mais propedêuticas, eu não vou entrar, eu sou prático, né? Quem me conhece sabe que eu gosto, como advogado, eu gosto de falar o que dá e não dá crédito e tudo mais, mas hoje a minha observação nós temos ainda um passo grande em relação à não cumulatividade no PIS e COFINS, que é estender a interpretação do 195.12, então temos que ficar atento ao comportamento do Supremo em relação à não cumulatividade, para que não vire um arbítrio do legislador, ou seja, uma não cumulatividade à mercê da vontade do legislador, né? Então esse é um ponto fundamental. E o outro, lembrar que, além dos créditos básicos estabelecidos na legislação geral, nós temos, por força das peculiaridades do agro, ainda os créditos presumidos. Presumido não por uma benesse, não por um privilégio, não, porque o agro tem peculiaridades, ele tem no meio da cadeia o produtor rural, pessoa física, o que impõe uma outra modalidade de crédito. Então, esse é um ponto também que eu gostaria de deixar aqui consignado para aqueles que estão nos assistindo no dia de hoje. E aí lembrar
nós temos dentro do crédito presumido Lei 10.925, e aí, a partir desta, várias são as legislações conforme o tipo de produto. E lembrar também, como introdução, que dos créditos básicos, lembrem que não somente no agro, nós estamos falando de agroindústria, não é? Ou de outras pessoas, mas também do produtor rural, pessoa jurídica. Por enquanto, né, se nada mudar na legislação, tem tantas pretensões de mudanças, mas falando do dia de hoje, né, vamos falar de hoje, as agropecuárias, a depender, lógico, de algumas outras questões da legislação, também, quando estão no regime não cumulativo, aquelas que estão no lucro real, muitas vezes podem gozar de vários créditos, né? Que a professora Forrance, a Viviane, o Diego falarão, e o Gabriel também aí vai palpitar também junto comigo aí. Mas eu faço essa observação porque, como a maioria dos produtos do agro, eles são exonerados, alíquota zero, suspensão, ou porque são exportados, muitas pessoas que apuram esses tributos, ainda hoje, ainda se verifica isso, entendem ou têm a percepção de que, já que eu não pago PIS/COFINS, eu tenho que estornar os créditos. E essa é uma realidade que não é efetivamente verdadeira em todas as ocasiões. De fato, em algumas situações, no caso de agropecuárias, né, a lei determina o estorno, mas não é em toda e qualquer situação, né, como nós vemos em algumas com mais frequência em tributos como o ICMS. Então, são essas observações mais introdutórias, né, para deixar aí aos demais as discussões de crédito, reforçar a importância da não cumulatividade em função da receita, que deve ser mais ampla, e garantir, assim, uma plena neutralidade nas cadeias. Então, eu queria agradecer novamente pela oportunidade que me foi dada de abrir essa webinar tão importante, tema que me agrada muito, né, o PIS/COFINS no agro, mas eu vou devolver a palavra ao Gabriel para ele dar continuidade aos trabalhos. Muito obrigado. Obrigado, Calcine, pelas palavras. Vou passar a bola para a Florence, e aí a gente vai dando sequência, e no final, só para o pessoal entender, vai ser aberto um tempinho para as perguntas. Florence, com você. Obrigado. Obrigada, Gabriel. Primeiramente, obrigada a todos envolvidos aí por esse convite, em especial ao Diego, que fomos estagiários juntos, né, no Pinheiro Neto, como companheiros de baia, e, né, sei lá, 10 anos depois, nos reencontrando aí, o sinal de que a gente não pode fazer nada de errado nesse universo jurídico, porque as pessoas estão sempre nos mesmos lugares, né? E agradeço ao Marco, que presidente da comissão, por esse acolhimento, o Gabriel, que é o meu querido amigo e que está sempre junto aí, convidando para tudo, a Viviane, que eu não conheço, mas que vou ter o prazer de ouvi-la, e ao Fábio Calcine, né, meu velho guerreiro, velho companheiro, que está sempre fazendo duplinhas aí nesses eventos, na parte, né, de tributação, e que sempre me enriquece em tudo que você fala, sempre muito bom ouvi-lo. E eu acho que é com base na sua fala que eu mantenho essa ideia de que o nosso ponto de referência, independentemente, deve ser a Carta Magna, né, o nosso artigo de referência que traz o princípio da não cumulatividade, é uma não cumulatividade vinculada à receita, a faturamento, e que, portanto, todas as despesas necessárias à geração da receita faturamento devem ser passíveis de creditamento. E aí, no rol que a Lei 10.637, 10.833 traz, evidentemente, é um rol exemplificativo, na medida em que a própria jurisprudência, a própria dinâmica que nós enfrentamos nesse tema,
nos leva a um raciocínio específico entre o produto e o processo produtivo, né? E aí, com base nisso, raciocinar o rol de despesas vinculados a essa questão. Sobre essas premissas que já foram introduzidas pelo professor Calcini, trago ainda alguns complementos de raciocínios de base, né, que são essas premissas a partir das quais nada pode fugir, nem a jurisprudência administrativa, nem a jurisprudência do judiciário. Por exemplo, nós observamos muito a legalidade sendo colocada como um alicerce à interpretação do fisco, para efeito de limitar. Todavia, o princípio da legalidade também deve ser usado em benefício do contribuinte, na medida em que, onde a lei não limitou, não caberia ao intérprete restringir a utilização dos créditos, né? Então, nós temos aí diversos exemplos, né? Eu trago aqui nessa linha de que nós devemos usar o princípio da legalidade também em benefício do contribuinte. Essas despesas com aluguel de máquinas e equipamentos e veículos, e justamente no acórdão 3201.003.573 do CARF, nós temos o raciocínio de base, que é se o dispositivo no artigo 3, inciso 4 da Lei 10.833 não restringiu o desconto de créditos da COFINS apenas às despesas de aluguel de máquinas e equipamentos ao processo produtivo da empresa, não cabe ao intérprete restringir a utilização de crédito somente aos aluguéis de máquinas e equipamentos utilizados no processo produtivo, concedendo-se, portanto, o crédito na alocação de veículos utilizados na movimentação de bens relacionados às atividades produtivas da pessoa jurídica. E aí a gente percebe, então, que esse princípio da legalidade está sendo também utilizado como um dos argumentos fortes em benefício do contribuinte para justamente justificar o direito ao crédito, não só nesse momento antes da produção, como durante a produção, que é o que me coube aqui conversar sobre, né? Para justamente a gente entender isso de uma forma ampla, como pede a Constituição, né? Também nessa linha ampla, e aí no sentido rol exemplificativo da lei, interpretação com base na receita e faturamento daquela atividade, daquele processo produtivo, daquele produto que está sendo produzido, né? Então, o enfoque é sempre o processo produtivo, o produto. Nós vamos olhar também o estabelecimento sobre um ponto de vista amplo, como todos os locais onde são desenvolvidas as atividades da empresa naquele processo produtivo para aquele produto, né? Então, alcançaria aí todos os estabelecimentos da pessoa jurídica com base no Código Civil, no artigo 1142, uma interpretação, portanto, legal do estabelecimento. Nós não estamos criando nada, nós estamos nos utilizando do conceito civil, e o artigo 110 do CTN nos pede que esses conceitos de outras áreas do direito precisam ser interpretadas conforme essas outras áreas, sem limitações onde não há, e aqui também nós vamos alcançar todos esses estabelecimentos. A mesma coisa para interpretar bens e serviços relacionados com a atividade que está sendo observada, com o processo produtivo, o produto que está sendo observado. Então, quando a gente observa essas palavras bens e serviços, nós temos de pensar aquilo que tem direta, vinculação direta à produção, ou indireta à produção. E aí, no indireto,
onde nós temos mais divergência, porque o direto fica difícil a gente, a vinculação é muito próxima, né? Então, fica difícil sair ou ser impedido, né? A prova da vinculação direta à produção, ao produto, já traz o direito ao crédito. O ponto de divergência é justamente nesse vínculo indireto. E aí o STJ, no recurso especial paradigma, ele traz entre aquilo que nós podemos falar de zona cinzenta, ele traz o método de segurança, que é o método de subtração. Ou seja, se o bem e serviço considerado direto, nós retirarmos ele, isso inviabiliza a produção, no indireto, nós vamos ter que tudo aquilo que traz subtraído, que implica numa redução de qualidade, eu tenho aí uma prova cabal de que ele faz parte importante nesse processo produtivo e, portanto, dá o direito ao crédito. A mesma coisa se dá em relação às máquinas e equipamentos, esse mesmo raciocínio, ou seja, máquinas e equipamentos que têm vínculo direto à produção, em que se eu tiro essa máquina, inviabiliza a produção, eu tenho direito ao crédito. As máquinas e equipamentos que têm vínculo indireto a essa produção, mas que com a subtração implicam a redução da qualidade, eu tenho direito ao crédito, né? E aí é importante esse debate, porque, de fato, no aspecto probatório, o contribuinte vai ser cada vez mais exigido em provar a pertinência ao processo produtivo ou prestação de serviço, aprovar o emprego efetivo ou indireto no processo produtivo ou na prestação de serviço, ou provar a essencialidade em que a subtração importa a impossibilidade da produção ou prestação de serviço, ou substância perda de qualidade naquilo que foi no produto ou no serviço resultante. Essa prova é bastante interessante, porque aqui nós percorremos os critérios do STJ, então, quer dizer, já há uma certa direção estabelecida, né? Essa prova, muitas vezes, ela é interpretada de uma maneira igualmente limitada. Então, nós temos que observar que o limite está não só nos conceitos, mas muitas vezes no elemento de prova que está sendo admitido para consolidar a existência desses critérios, da presença desses critérios, que já é unanimidade. Né? E aí, quando nós pensamos na prova, ou seja, na oficialidade das informações trazidas pelo contribuinte, efetivamente, nós precisamos considerar que essas despesas, elas precisam ser muito bem constituídas sobre o aspecto documental e sobre o aspecto contábil. Então, muitas vezes, nós verificamos nessa linha da inexistência de crédito antes da produção ou durante a produção, a ausência de atenção por parte do contribuinte em relação a detalhes importantes na construção da linguagem competente ao modo do professor Paulo de Barros Carvalho, como na teoria da linguagem, né? E isso a gente percebe em alguns votos do CARF, em que, eu cito aqui, por exemplo, o acórdão 3302, 010-205, em que não se deu o crédito porque não havia previsão contratual e provas que suportassem a despesa propriamente dita.
e aí as despesas realizadas com serviço de armazenagem não geraram crédito por falta de alicerce probatório, nesse caso. E aí a questão só que para encerrar, para colocar para todos, é possível exigir uma prova específica? Então, o que se observa, por exemplo, a exigência de notas fiscais, ou seja, só a nota fiscal é passível de, é apta a comprovar perante o fisco, perante o tribunal, a realidade da despesa. Nós verificamos que isso não é procedente. O próprio processo administrativo é alicerçado na verdade material. Isso significa que, em todos os momentos que nós tenhamos, em todos os elementos de prova são admissíveis, né? São passíveis de admissão. Então, essa exigência, entendo eu que essa exigência de nota fiscal como o único elemento de prova passível de gerar, de consolidar essa despesa, é inviável. Então, judicialmente, a gente consegue reverter essa limitação interpretativa com relação aos elementos de prova trazidos. E aí, vejam, aqui há um resumo muito claro, e acho que vale só percorrer o que se tem como crédito antes da produção, frete na aquisição de insumos, despesa de armazenagem na aquisição de insumos, que vale apenas vocês terem a visualização, né, desses acórdãos importantes. Não temos tempo para desenvolver aqui cada um deles, mas é importante a gente ter essa noção de que essa limitação por parte dos elementos probatórios também acaba sendo uma limitação de direito. E isso implica, quando a gente fala em todos os elementos de prova, inclusive a parte contábil. Sobre o aspecto contábil, cada uma dessas situações específicas, como despesas de armazenagem, por exemplo, elas precisam estar segregadas da melhor forma possível no âmbito contábil, como forma de se comprovar e até delimitar da melhor forma a despesa propriamente dita. Então, se eu não tenho um elemento suficiente para uma determinada despesa, então, se o fisco não me permite para uma determinada despesa o creditamento, quando eu faço essa segregação contábil, eu tenho como me socorrer pela minha própria contabilidade de que as caixinhas devem ser interpretadas de forma diferente. Então, se ele não me deu o crédito para aquilo, é em relação só àquele ponto, né? Eu consigo, na minha contabilidade, separar as situações propriamente ditas. Então, todas essas situações que estão colocadas aqui nos slides, elas são passíveis de creditamento na medida em que elas, sobre o método da subtração, eu não consigo tirar elas do processo produtivo, da linha de produção. E na medida em que eu não consigo tirar elas são necessárias, pertinentes e, portanto, creditáveis. E aí, Diego, só para encerrar, acho que vale colocar o resumo do outro, né, durante a produção, que mais para frente, cada um vai desenvolver mais, né, mas que continua essa ideia de que durante a produção, mais ainda, né, porque aí eu tenho a produção propriamente dita e esse vínculo intrínseco com essas situações.
E aí é interessante alguns acórdãos, eu sempre recomendo a leitura na íntegra, porque, de fato, determinados acórdãos trazem essas questões, por exemplo, de uma outra regra que eu entendo ser de base, e aí eu prometo que aqui é para encerrar mesmo, a ideia do acessório segue o principal. Vejam, no acórdão 3301.010.109, nós temos essa ideia. Então, só colocando o trecho, a essencialidade do serviço de frete na aquisição de insumo existe em face da essencialidade do próprio bem transportado, embora anteceda o processo produtivo do adquirente. E aí continua, a transferência de produtos acabados entre os estabelecimentos ou para armazém geral e depósito, apesar de ser após a fabricação do produto em si, integra o custo do processo produtivo do produto, passível de apuração de créditos. Então, vejam, essa ideia do frete, tanto antes da produção quanto depois, ela traz íncita essa ideia do acessório segue o principal, ou seja, o frete, a essencialidade do frete segue a essencialidade do próprio produto transportado, daquilo que está sendo colocado. Então, também é outra ideia de base extremamente importante e que gera, que é passível, é um argumento de premissa passível de ser colocado em diversas outras situações. Então, agradeço e desculpa pelo avançar do tempo. Obrigado, Florence. Basicamente, esse é um caso exemplar de que quem faz a norma não faz direito, quem julga não julga direito, deixando ela totalmente aberta para interpretação, e quem aplica a norma quer interpretar reduzindo um direito do contribuinte. Enfim, estamos no Brasil. Eu vou passar a palavra para a Viviane. Boa noite a todos. Primeiramente, aqui gostaria de agradecer, né, em nome do presidente Marco Túlio e do vice-presidente Bernardo Abrão e também do Gabriel, a Comissão de Agronegócio e Relações Agrárias da OAB de São Paulo, o convite para debater um tema tão relevante para o setor agropecuário, ainda ao lado de grandes estudiosos dos temas todos afetos ao setor. E, além disso, também parabenizar, porque a condução e organização do evento foi excelente. Acho que eu também não vou ser repetitiva, até pelo breve espaço de tempo que a gente tem aqui para falar, mas o Fábio e a Florence falaram muito bem. É uma questão que já vinha sendo no CAF muito discutida e debatida com relação à aplicação, tanto numa conceituação mais restrita, sobre a faceta da aplicação da legislação de IPI, também uma corrente intermediária, que seria essa avaliação, um conceito específico da legislação de PIS/COFINS, mesmo que não tivesse positivado, mas que permitisse se extrair essa essencialidade e pertencialidade, ou um conceito de RPJ. Então, assim, o caso do repetitivo da STJ, ele trouxe essa vertente intermediária e avaliou que não deveria se aplicar uma corrente mais ampla nem tão restrita, mas que havia necessidade de se avaliar essa essencialidade diretamente, uma análise casuística de caso a caso. Então, a ideia de trazer aqui para vocês esses acórdãos do CAF, solução de consulta, enfim, é trazer uma parte mais pragmática de como vem sendo interpretado e aplicado esse RESP do STJ, que deve ser aplicado no CAF pelo artigo 62, parágrafo 2º do Regimento Interno, se não me engano, que é a aplicação de decisões em sede repetitivo, enfim, repercussão geral. E aí, eu vou passar aqui já, sem muita delonga, já vou passar aqui para análise dos créditos durante a produção, né, o transporte de funcionários. E aqui sobre Vale Transporte, a solução de consulta 781 de 2020,
ela trouxe uma análise com relação aos vales, o creditamento, né, o gasto incorrido pelas empresas com relação ao vale transporte fornecido pelas pessoas jurídicas aos empregados que trabalhavam diretamente na produção. E aí, nessa solução de consulta, para fins de apuração de PIS/COFINS não cumulativo, né, o gasto foi considerado insumo. E que é importante que o argumento base que foi utilizado nessa solução de consulta é que se trata de uma despesa decorrente de imposição legal. E aí a previsão deles é justamente a aplicação dos dois dispositivos bases, que é o artigo 3º da 10833 e da 10637. E aí também nessa solução de consulta, eles não consideraram os gastos com vale-refeição, vale-alimentação, fardamento e uniformes como insumos que integrariam o inciso 2 do artigo 3º da 10833 e 10637. E aí eles afirmaram, inclusive, que essas despesas, né, para alimentação, refeição, fardamento, uniforme, eles não estariam expressamente citados no inciso 10 do artigo 3º. Então, é justamente até na linha do que a Florence falou, de que há uma interpretação cada vez mais restritiva e tratando esse rol do artigo 3º como um rol taxativo e não um rol exemplificativo, né, que deveria ser necessário para avaliar a neutralidade plena da não cumulatividade do PIS e da COFINS. Aí, com relação ao transporte de funcionários para a zona rural, o acórdão, eu acredito que vocês estão visualizando o número, vale a pena mencionar que todos esses precedentes que a gente selecionou aqui para vocês são precedentes muito recentes. Então, o mais antigo, acredito que seja de março de 2019, então, assim, são bem atuais. A primeira turma extraordinária da terceira sessão, quando ela analisou, aí, assim, já trazendo aqui, a maioria dos precedentes, eles trouxeram a aplicação do repetitivo da STJ, que é o 1.221.170, que é o caso AMI, e eles aplicaram o critério de essencialidade e relevância. Mas aí aqui eles aplicam e fazem análise do processo produtivo de cada um dos contribuintes. Então, aqui também, nesse precedente, eles lembraram da nota da PGFN 63 de 2018, né, que ela faz a aplicação dessa orientação do repetitivo à aplicação dos casos concretos. Então, assim, é interessante também, a quem, além de ler, né, esses acórdãos, quem puder também estudar essa nota da PGFN 63 de 2018 é uma boa dica. E é exatamente assim, nessa análise aqui do 30.01.001.811 do transporte, eles analisaram a necessidade e relevância, considerando que era essencial e relevante porque o deslocamento dos funcionários para a zona rural era de difícil acesso, então, necessariamente, as atividades que fossem realizadas, né, plantio, colheita, corte, cana-de-açúcar, elas necessitariam desse deslocamento dos funcionários. Então, dessa forma, ela não seria um benefício do empregado, mas um custo essencial que ela inviabilizaria o processo produtivo. Então, assim, o que pode se dizer aqui dos pontos levados em consideração nessa análise da essencialidade, né? O transporte de mão de obra, ele é indispensável para o plantio, tratos culturais, colheita, industrialização. E para realizar as atividades do objeto social, nesse caso específico, era fundamental que fosse considerado o transporte como insumo. E aí, assim, foi julgado e avaliado o transporte como uma etapa integrante do processo produtivo. Então, e aí, dentre as alegações do recorrente, acho que é interessante a gente mencionar aqui rapidamente, mas teve a necessidade de constante vigilância nas lavouras, em todos os estágios, e a necessidade de diligências diárias, assim, com agrônomos e demais empregados que eram qualificados para tratar da cultura e que dificultaria e praticamente inviabilizaria a atividade se essas despesas não pudessem ser deduzidas. Bom, com relação ao arrendamento rural, prédio rústico ainda durante a produção, o mesmo acórdão, ele também, não vou tratar aqui da parte de conceituação de insumo, porque ele também trouxe a aplicação do repetitivo da STJ, e aqui até vale lembrar que a DRJ ainda adotou
a conceituação restrita, né? Adotou a conceituação de IPI para fim de PiscoFins, até por isso que houve a glosa. Mas dentro desse critério também de essencialidade e relevância, o que foi aplicado nesse precedente aqui é que, com relação aos prédios rústicos, né, eles também se enquadrariam na previsão do artigo 3º, inciso 4º da 1833. Isso porque a solução de consulta 331 de 2017 da COSIT, ela traz o conceito de prédio que já engloba tanto o prédio urbano construído como o prédio rústico não edificado. Então, a interpretação é de que havia a possibilidade de creditamento nesse caso, tendo em vista a solução de consulta 331. Bom, com relação a já indo para a fase de venda, né, avançando um pouco aqui na nossa apresentação, sobre embalagem para transporte. Também nesse acórdão 3302.003.149, que é da 2ª turma ordinária da 3ª Câmara, ele afasta essa conceituação mais restrita e traz a aplicação do repetitivo da STJ. E aí, aqui a interpretação que foi aplicada é de que, no âmbito do regime não cumulativo, independentemente de ser para apresentação ou transporte, porque nesse caso aqui, a fiscalização fez uma diferenciação de embalagem para apresentação e embalagem para transporte, assim como tem na legislação de IPI. Então, a ideia é que na legislação de PiscoFins não haveria que se falar nessa diferenciação, e a fiscalização, por entender dessa forma restrita, acabou efetuando a glosa das embalagens que se destinavam ao transporte de produtos acabados. Bom, e aí que com relação a esse precedente específico, também tem um ponto interessante, que o conselheiro deixou expresso no voto, que quando houve intenção da legislação de PiscoFins em utilizar qualquer definição da legislação de IPI, ela fez isso de forma expressa, né, como tem no artigo 10, parágrafo 3º da Lei 11.051 de 2004. Já o outro acórdão, que é o acórdão da 3ª turma, é o 93.03003.782, também aqui o conceito adotado foi da mesma forma, já a aplicação do precedente do STJ também, e foram considerados a possibilidade de gerar crédito de PiscoFins não cumulativo, material de embalagem, big bags, luvas de látex para coleta de sêmen, limpeza e inspeção sanitária. E aqui, a análise da embalagem especificamente foi de que elas são absolutamente vinculadas ao processo produtivo de comercialização. Então, na medida assim, elas seriam essenciais e inerentes à atividade econômica, tendo em vista que são incorporadas no processo produtivo. Daí eu trouxe aqui para vocês exemplos práticos que tinham no acórdão para, acho que, materializar mais isso. Então, os insumos que eles chegam até a se incorporar no produto final, esse de embalagem desse precedente, então, que era etiqueta para fatiados, adesivos, folha plástica incolor para envolver produtos, por exemplo. Então, a ideia é de que esses insumos eles acompanham o produto até ele ser comercializado, por isso que ele seria essencial e pertinente. Ainda na fase de venda, mas falando aqui de logística, então, sobre movimentação, serviço de carga e descarga e operador logístico, esse acórdão da 3ª turma, o 93.03008.1645, também na mesma linha, né, a aplicação do 62, parágrafo 2º, no anexo 2 do regimento interno do CARF, aplicando o repetitivo da STJ, e na análise é de que, para essas operações, avaliando seria essencial, no caso era uma indústria siderúrgica, mas que seria essencial para o objetivo econômico-social da empresa. Então, incluindo comércio, que o objeto social incluía comércio, importação, exportação de matéria-primas e produtos siderúrgicos. Então, foi considerado o crédito de PiscoFins para descarga de carvão, armazenagem e capatazia, justamente por constituir insumo para o processo produtivo.
Já esse outro acórdão, o 3201.005.721, também de setembro de 2009, na mesma linha com relação ao repetitivo do STJ, e a análise era, o julgado é de que não há como se realizar também as operações de gerar receita sem esses referidos serviços serem efetivamente objeto de crédito, e essas despesas, na opinião dos conselheiros, elas decorrem de armazenagem dos produtos. Então, na verdade, essas despesas de movimentação, serviços de carga e descarga de operador logístico, elas são desdobramentos da armazenagem. Então, eles estão diretamente vinculados ao acondicionamento do produto. Então, de forma que seria inviável não reconhecer o direito a crédito. E aí aqui, só mencionando, tem outros acórdãos também, mas o CARF tem uma jurisprudência onde ele entende que a atividade de logística e movimentação interna, elas integram o processo produtivo da agroindústria. E aí tem outros 3 acórdãos que cita-se, inclusive, no precedente, nesse precedente que está no slide, que seria interessante para utilizar ainda no debate para o tema, caso seja necessário. Bom, deixa eu avançar mais um pouco, que o meu tempo já está acabando. A fase de venda, armazenagem, os pallets, com relação ao precedente do CARF 3201.005.721, também na mesma linha com relação à aplicação do precedente do STJ. O que se entendeu é que, a respeito dos pallets, né, os estrados e semelhantes, é de grande importância, né, para a preservação dos produtos, porque eles também são utilizados para embalar. Então, para embalar e na destinação à venda. Então, para garantir que eles cheguem assim, em perfeita condição no destino final, eles são, de fato, considerados essenciais. E, além disso, também, nesse caso dos pallets, é um integral consumo no processo produtivo, né, tendo em vista que ele protege o produto e sendo até mesmo, assim, em alguns momentos, descartados pelo adquirente. Com relação à armazenagem de mercadorias acabadas, esse precedente 3202.006.572, a conclusão foi uma conclusão mais direta, então, foi só uma conclusão da possibilidade do armazenamento, né, de produtos acabados garantirem o crédito de PIS e COFINS, e aí eles não reconheceram o crédito de armazenamento de produto in natura nesse precedente aqui especificamente. Já avançando também para a próxima fase de venda, para frete interno de produtos acabados, o precedente 9303009485, o CARF reconheceu o direito a crédito de PIS e COFINS no acumulativo, os valores relativos a frete de produtos acabados realizados entre estabelecimentos da mesma empresa. E aí, aqui, o que é interessante é que foi muito bem delineado que o artigo 3º, inciso 9º, e também o artigo 10º da 10833, eles definem e tratam de frete na operação de venda, e não frete da venda, porque aí isso incluiria todas os fretes intermediários, né, que estariam vinculados à operação de venda. Então, inclusive nesse precedente, ele adota as razões de decidir de um outro acórdão, que é o 9303008099, que inclusive esse acórdão cita diversos precedentes do CARF, adotando essa interpretação com relação ao frete e análise da operação de venda, e não só o creditamento com relação ao frete de venda especificamente, que seria uma fase só. Ainda na fase de venda, com relação ao frete e operações de exportação, esse acórdão 3401.003.069, o que foi avaliado aqui também a base conceitual, também dentro da aplicação do 62, parágrafo 2º do Regimento Interno do CARF, né, do precedente do STJ, e a ideia é de que só as despesas de frete de produto destinado à venda ou armazenagem
que gerariam direito a crédito. Então, é também um precedente mais direto, que a gente não pode extrair assim, muita informação adicional, mas que é sempre relevante mencionar, tendo em vista o reconhecimento. Na fase de venda também, com relação à energia elétrica para carga frio, né? O 3301.005.131, bom, eles consideraram que, com relação à energia elétrica de carga frio de contêineres nos portos, eles consideraram como despesas de armazenagem, e aí aplicaram diretamente no artigo 3º, inciso 9º da 10833. Então, a fiscalização inicialmente tinha entendido que somente caberia o direito ao crédito das despesas de energia que fossem consumidas dentro do estabelecimento da pessoa jurídica, não alcançando as despesas que fossem ocorridas decorrentes de energia elétrica fora do estabelecimento. Então, o que se compreendeu aqui nesse caso era de que a carga frio aplicada aos contêineres, até porque diversas são utilizadas para condicionamento de carne, de aves e de produtos derivados, e elas ficam aguardando nos portos o embarque. Então, compreendendo que essas despesas são, na verdade, contempladas no item de armazenagem, eles reconheceram aqui o direito ao acreditamento. Gente, eu peço desculpas por ter passado um pouco do meu tempo, mas eu quis ser mais detalhista nos precedentes, porque eu acho que é importante para a empresa, enfim, para o produtor rural, avaliar os itens especificamente que foram considerados, o que foi levado, o que foi considerado relevante pelos julgadores. Então, seria isso. Eu agradeço muito a oportunidade mais uma vez e fico à disposição aqui. Eu passo a palavra para o Gabriel. Imagina, Viviane. Obrigado e parabéns. Obrigado, Vivi. Vamos lá. Agora vou passar a palavra para o Diego. Eu vi que já tinha uma pergunta aqui no chat, mas a Florence já foi mais rápida e respondeu. E peço para o pessoal, quem tiver mais perguntas, por gentileza, mande no chat ou no Q&A, por gentileza. Passar a palavra para o Diego. Ótimo, obrigado, Gabriel. Bom, queria dizer que estou muito feliz de estar aqui hoje, falando sobre um tema que eu gosto bastante, que é sobre acreditamento de PIS e COFINS. É um tema que o tempo todo surgem novidades. Agradecer muito pela oportunidade, especialmente a Comissão de Agronegócios da OAB, a presidente Marco Túlio, o vice-presidente Bernardo. Também é uma honra estar aqui dividindo esse painel com meus colegas, enfim, professor Calcini, Florence, que foi também uma das minhas primeiras professoras em Direito Tributário, Viviane e Gabriel, defensores do agro e de tudo que ele representa de bom para o nosso país. Enfim, muito obrigado pela oportunidade. Gostaria de comentar um pouco sobre dois aspectos especiais aqui nessa parte final da exposição, não tentando esgotar tudo que o agro tem de especial e que é super importante, mas trazendo alguns pontos que às vezes não são tão explorados e podem ser também oportunidades para as empresas envolvidas, e no final fazer um breve comentário sobre alguns procedimentos e cautelas de fiscalização. Então, passando já para a exposição, falar agora sobre uma boa notícia. Depois do julgamento do STJ, que concluiu ali pela essencialidade e relevância de insumos aplicados a cada tipo de cadeia produtiva, a própria Receita Federal já passou a reconhecer vários créditos de uma forma que ela não reconhecia anteriormente. Então, o primeiro que eu trouxe aqui para comentar um pouco são sobre bens sujeitos à exaustão. O que é isso? Bom, acho que o exemplo mais fácil de falar aqui casos em que ocorre o plantio da florestas para posteriormente ter uma extração de madeira. Isso é um bem, por ser natural, ele acaba se exaurindo ao final. Acontece que todo o dispêndio com esse tipo de produção, plantio, adubação da floresta, não era reconhecido pela Receita Federal como algo que pudesse dar direito a crédito de PIS/COFINS, por ausência de previsão legal. Mas isso mudou. De acordo com o novo entendimento, a partir da decisão do STJ, o acreditamento passou a ser permitido, porque, afinal,
faz totalmente parte desse ciclo produtivo, esse tipo de dispêndio, de novo, com plantio e adubação, por exemplo. Então, essa é uma oportunidade, eu acho que não necessariamente falando só sobre florestas, mas se houver durante a cadeia algum, enfim, outro recurso natural que está sujeito à exaustão, isso pode ser uma oportunidade para a tomada de créditos que antes não tinha sido visualizada eventualmente pela empresa. Isso é reconhecido tanto pela Receita como em decisões recentes do CARF. Outra notícia boa também tem a ver com pesquisa e desenvolvimento. Anteriormente, era mais fácil tomar créditos envolvidos em, por exemplo, um ativo intangível, um novo processo de produção de uma mercadoria, se ele fosse adquirido de um terceiro. Porém, se a própria empresa desenvolvesse algo novo, isso já era mais controverso. E também houve uma mudança bem relevante. Se existe ali um novo processo produtivo que a própria empresa está desenvolvendo, e passado um pouco aquela fase inicial de mera pesquisa, de mera, enfim, análise, já partindo para um desenvolvimento mesmo desse processo, o creditamento é permitido, porque, afinal, isso é essencial para que uma mercadoria seja produzida. Então, até citando um presidente do CARF para ilustrar, esse presidente mencionado na apresentação é sobre uma indústria de calçados, em que ela demonstrou, enfim, com um conjunto probatório muito bom no processo administrativo, que a cada nova produção, a cada nova coleção de calçados, era necessário desenvolver um novo processo e que levava em consideração as características bem peculiares que a própria empresa desenvolvia a cada momento e para cada tipo de mercadoria. Isso foi, então, reconhecido como algo que é um ativo intangível super relevante para a empresa e que deu direito ao crédito. Então, de novo, fazendo esse paralelo, eu queria deixar claro que o que for feito sobre novidades de pesquisa e desenvolvimento da empresa podem, mais uma vez, gerar, então, oportunidade para fins de creditamento de PIS e COFINS. O próximo item é um tema ainda super controverso e que pode ter alguma decisão mais para frente que eventualmente consolide entendimento, mas tem a ver com tudo que já foi falado aqui, assim, de uma forma excelente pelos meus colegas, que tem a ver com a própria cadeia completa da não cumulatividade. E traduzindo assim de forma bem simples, o que eu quero dizer é o pensamento na própria cadeia toda. Então, existe uma venda com incidência de PIS/COFINS, quem adquire essa mercadoria pode tomar o crédito, em regra geral, e assim sucessivamente nas próximas etapas. O ponto que eu queria trazer aqui para reflexão é em algum caso em que ocorre uma venda sem a incidência de PIS e COFINS, que também é muito comum no agro, principalmente nas primeiras etapas da cadeia. Quando isso acontece, olhando friamente a legislação, pode passar a primeira impressão de que quem adquire essa mercadoria não tem direito ao crédito, ele tem que ser realmente retirado. Isso faz algum sentido pensando só nesse pequeno pedaço da cadeia, dessa primeira etapa de venda, porém, olhando para a cadeia como um todo, isso é prejudicial, porque quem adquire a mercadoria incorreu em custos, depois a mercadoria vendida será sujeita à incidência de PIS e COFINS, a alíquota cheia, sem nenhuma possibilidade de crédito, e a gente tem uma quebra da não cumulatividade. O preço pode aumentar por conta da tributação. Então, queria deixar um pouco, assim, bem clara essa mensagem de que se a gente tem uma desoneração em algum determinado momento da cadeia, por uma política tributária que vale a pena mesmo, faz sentido, de alguma forma tem que ter um mecanismo para garantir que as próximas etapas não sejam oneradas de novo, porque senão a própria não cumulatividade perde sentido. Esse presidente que eu indiquei aqui na apresentação, só para fins de ilustrar também, é um presidente, um caso do professor Calcini, excelente, ele reconhece que realmente tem que ter esse direito à aquisição com crédito, mesmo se ocorre em primeiro momento uma não incidência do tributo, porque a posterior venda é tributada depois, então tem que ser mantida na cumulatividade. Teve um entendimento diverso na Câmara Superior, porém, o tema não acabou ainda, ele pode ser julgado de forma definitiva, como mencionei anteriormente, pelo judiciário. A gente tem, primeiro, o caso do próprio STF, que vai decidir em um leading case como um todo, se a legislação pode ou não criar limitações e quais seriam elas para fins de creditamento. E também o STJ, ele vai analisar um caso em que pode ser feito algum paralelo, não vou entrar em grandes detalhes aqui, mas tem a ver, por exemplo, com questões de PIS/COFINS monofásico, que também tem uma característica de que uma empresa paga a contribuição para toda a cadeia, e se outros nessa mesma cadeia podem ou não se creditar. Então, é algo que pode, realmente, o racional desenvolvido nesse julgamento pode fazer alguma diferença nesse ponto aqui de produtos sem incidência.
Tudo isso para dizer, então, que é importante mesmo respeitar toda essa cadeia de acumulatividade, e esse assunto pode ter desdobramentos importantes aí nos próximos meses. Por fim, a última situação especial que eu queria trazer para vocês, e propositadamente foi deixada aqui para a parte final, bom, depois de tanta exposição, de tantas novidades aqui, pensando em créditos que vocês, enfim, as empresas podem aproveitar, como fazer? Podemos aproveitar agora, de forma extemporânea, ou não, tem que ter alguma cautela adicional? Bom, depende. A posição mais conservadora que existe é que, se existe um crédito extemporâneo que vai ser aproveitado pela empresa, haveria uma necessidade de retificar todas as obrigações acessórias anteriores desde que o crédito passou a existir até atualmente para que ele possa ser usado. Mas isso não é tarefa fácil, pode ter diversas implicações, como, por exemplo, retificar uma IFD, implica em retificar DCTF, eventualmente retificar declarações de compensação e, eventualmente, reabrir até prazos de fiscalização. Então, por isso, existe uma segunda corrente de raciocínio, no sentido de que, eventualmente, se não for retificado todas essas obrigações acessórias, o direito em si não se perde, ele existe ainda, existe a possibilidade de usar o crédito de forma extemporânea atualmente, mas desde que a empresa consiga fazer uma prova bem evidente de que o crédito não foi usado antes, que aí é para evitar a utilização em duplicidade de um mesmo crédito gerado, por exemplo, há 3 anos. Então, é sempre bom pensar nisso. Se eventualmente não for feita a retificação de todos os documentos, que pelo menos exista essa prova bem clara de que o crédito não foi usado antes e pode ser usado atualmente. E partindo agora para a parte final da exposição, vamos falar um pouco sobre a fase de fiscalização. O que deve ser feito? Enfim, se a empresa ou só utiliza o crédito para fins de apuração de PIS/COFINS, ou até mesmo se ela faz um pedido de ressarcimento ou compensação nas hipóteses em que a lei permite. Existe um entendimento geral, e ele se aplica mais ainda para casos de ressarcimento ou compensação, de que quem tem o direito ao crédito, quem gostaria de usar o crédito, precisa prová-lo de forma inequívoca. Então, o ônus da prova é sempre de quem pede o uso desse crédito. Em autos de infração, inicialmente isso pode mudar um pouco, a Receita Federal que tem o dever de demonstrar que existe uma infração, porém isso logo é transferido de novo para o contribuinte, que teria a obrigação de dizer que a eventual autuação fiscal não seria correta. E tudo isso para ressaltar que é importante ter mesmo uma documentação muito forte de todos esses créditos. O que a legislação diz sobre isso é que documentos fiscais que são, enfim, feitos pelas empresas de forma obrigatória, eles têm a presunção de veracidade, mas desde que eles possam ser comprovados por documentos hábeis. E o que são esses documentos hábeis? Bom, não existe uma lista taxativa, até porque não é possível prever todas as possibilidades de crédito, mas a gente pode começar por notas fiscais, contratos, pedidos de compra, demonstrações sobre o próprio processo produtivo, e finalizo com laudos periciais. Eventualmente, terceiros podem atestar como ocorre toda a cadeia de produção e por que um insumo ou outro faz sentido ou não em determinado caso. É bem importante mesmo ter esse tipo de prova, porque ela evita que, por exemplo, um frete que não esteja comprovado com uma nota fiscal, ou então em que não haja indicação expressa de qual momento esse frete está ocorrendo, pode levar com que o crédito seja desconsiderado. E, na verdade, ele é um crédito bom, faz todo sentido para a cadeia produtiva, mas só por uma questão documental ele não foi aceito. Por isso, eu queria deixar essa mensagem. E agora, o último slide que eu tenho aqui para falar com vocês é sobre, afinal, bom, diante de tudo isso, dessa fiscalização que pode ocorrer e da necessidade de ter provas, quais são os direitos dos contribuintes de usar esse crédito? Pensando no aproveitamento de créditos como um todo, eu acho que o primeiro ponto que é importante lembrar é sobre decadência. Existe um prazo de 5 anos para que toda a apuração seja analisada, eventualmente haja uma discordância ou não pela autoridade fiscal, e para pedidos de compensação isso também se aplica, existe um prazo de 5 anos para ter uma homologação ou não da compensação. Se algo é feito após esse prazo, ou enfim, não poderia mais haver nenhum tipo de cobrança. Eventualmente, se há um pedido de ressarcimento feito pelo contribuinte, esse pedido tem que ser analisado em no máximo 1 ano. Então, isso aí, fazendo um contraponto agora, um pedido que o contribuinte faz só para receber mesmo algum valor, se não for feita essa análise no prazo determinado pela legislação, pode ser até feito um requerimento para que esse prazo seja respeitado.
E falando sobre um direito que vejo que é pouco explorado, mas é muito relevante também, é o que eu coloquei aqui como dupla intimação para apresentar informações. Em muitos casos, até pela complexidade de um processo produtivo, as autoridades fiscais apresentam como intimação para que o contribuinte esclareça, dê informações e apresente mesmo dados importantes para que se entenda todo o processo, mas por vários motivos essa informação pode não vir da forma como poderia ser assim bem evidente para demonstrar o tipo de operação. Em muitos casos, a intimação ocorre só uma vez, a empresa eventualmente não cumpre da forma que era esperado e todo o crédito é desconsiderado. E é importante ressaltar que a legislação sobre fiscalizações, que se aplica também para PIS e COFINS, tem uma previsão de que deve haver pelo menos 2 intimações para que a empresa dê esse tipo de informação. Eventualmente pode até a empresa estar sujeita a alguma multa por não ter cumprido 100% ali um primeiro pedido, mas ela tem que ter sim essa segunda oportunidade para explicar o processo produtivo dela, sendo até possível eventualmente pedir a anulação de um procedimento fiscalizatório se isso não é observado. Então, isso faz até um pouco de sentido se pensar em uma cadeia complexa do agronegócio, em que é razoável que pelo menos haja um tipo de conversa para a explicação melhor do tipo de produto e da forma como ele é produzido. Enfim, queria terminar essa exposição com essa mensagem positiva sobre direitos dos contribuintes e fico à disposição para eventuais complementações e dúvidas. Obrigado, Diego. Doutor Bernardo, quanto tempo a gente tem mais de evento? Só para eu... Olha, estamos já estourando, Gabriel, mas tem algumas perguntas no chat, eu acho que inclusive uma direcionada à doutora Florence. Então, fica à vontade aí para responder essas perguntas finais, para formular alguma pergunta. Tá, eu acho que ela já respondeu, não? Ela respondeu, mas era bom fazer ao vivo, porque essas respostas do chat não vão para todos. Então, não é todo mundo que recebeu a resposta. Tranquilo, eu repliquei para todo mundo. Como vocês veem a questão do crédito sobre serviço de prevenção e combate a incêndio? Essa foi a pergunta da Sara Oliveira. Se eu respondo? Posso responder, Pode ser, Gabriel? pode ser, claro. Bom, então, na verdade, ali eu coloquei já um acórdão de referência, mas basicamente, sendo uma imposição legal, nós vamos ter a justificativa pela própria lei de ser uma despesa inafastável e, portanto, necessária para aquela atividade. Então, provando a obrigatoriedade da lei, provando a despesa existente, né, e efetiva, e provando o vínculo com o processo produtivo, produto, nós temos aí essa possibilidade de creditamento. Isso se faz para não só para essa hipótese, né, que foi ventilada aqui no chat da prevenção e combate a incêndio, mas tudo aquilo que diz respeito às obrigações legais. Então, todos esses equipamentos de proteção, a normas sanitárias, exigências sanitárias, e aí tratamento e remoção de resíduos, tratamento de efluentes. Então, todos esses gastos fundamentais para o desenvolvimento daquela atividade específica e que vem da legislação, seja ela trabalhista, ambiental, de segurança, enfim, qualquer, não há limitação da origem normativa. Agora tem uma pergunta especificamente para o Calcine. Pergunta para Fábio, como fica a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS do etanol? Muito bem. Só para contextualizar, para quem não é da área, existe na Lei 9.718, a partir do artigo 5º, uma sistemática de tributação do álcool combustível, né? E lá, o setor sucroalcooleiro, produtor de álcool, ele pode optar
por uma sistemática de recolhimento por metros cúbicos. E aí, a razão da pergunta, né? Nós sabemos que o Supremo decidiu que, dentro do conceito de receita bruta, os tributos não compõem a sua base de cálculo, ou seja, eu não devo apurar um tributo dentro de outro tributo para recolher a contribuição ali específica. De tal modo que o Supremo disse que o ICMS exclui da base de cálculo. A grande questão que fica é, no caso do metro cúbico, não é uma visão pura de receita bruta, né? É uma sistemática diferente que a agroindústria pode optar, né? E a pergunta que fica, e aí, é possível ou não a exclusão aplicando o precedente do STF? A Receita Federal diz que não, já tem uma solução de consulta sobre o tema, dizendo que são sistemáticas distintas e que não se aplica o precedente. Eu, na minha humilde leitura, vejo que se aplica. Primeiro porque, pela legislação e por notas técnicas da Receita, há uma clara já confissão de que o valor do metro cúbico para COFINS e para PIS do álcool, o valor que ali é determinado, que foi ali posto, ali dentro existe ICMS. Ora, se existe ICMS ali dentro, e a premissa ou as razões de decidir do Supremo são no sentido de que o tributo ele deve ser apurado, recolhido, ele deve incidir sem que outro o incorpore, não é? Sem que exista uma tributação dupla, ou seja, que outra tributação seja inserida dentro daquele tributo, no caso, a COFINS e o PIS, penso eu que é plenamente possível sustentar a impossibilidade de tributação. Eu escrevi, o Gabriel aí gentilmente colocou no chat um texto que eu publiquei no Conjur, onde tem alguns outros detalhes, também não é um texto tão profundo, mas que efetivamente permite a exclusão. Tá? Essa é a minha visão sobre esse tema. Obrigado, Calcini. Acho que a gente vai para a última. Quem quiser responder, fica à vontade. Valores gastos com implementação, desenvolvimento e manutenção de softwares de gestão florestal. É possível a tomada de crédito PIS e COFINS? Fica à vontade, quem quiser responder. Isso eu acho que eu posso fazer algumas considerações, mas enfim, sem prejuízo de outros colegas também, mas eu acho que esse me parece ser um caso assim, bem interessante mesmo, e obrigado pela pergunta, de que é importante demonstrar qual a finalidade. E claro que, enfim, de uma forma geral, todos sabem que faz sentido para ter desenvolvimento, manutenção e tudo mais, mas eventualmente uma demonstração bem prática de como isso pode melhorar toda a sua cadeia, pode realmente fazer a diferença. E aí que, eventualmente, até um laudo pericial pode ajudar a demonstrar isso. Porque, afinal, se for só um mero software que não traga grandes benefícios para fins de creditamento, isso pode ser realmente questionado. Mas se é algo que faz diferença para entregar um produto diferenciado e que pode aumentar até o volume de vendas e pode realmente fazer uma diferença para a empresa, aí sim a defesa do crédito é muito melhor. Lembrar, né? Só complementando... Desculpa, Calcini, você. Não, vou fechar aqui. Não, só um breve comentário em complemento ao que o Diego trouxe, de usar, Vinícius, o método da subtração, pensando naquele vínculo indireto, né, em que, ou seja, se eu tiro, posso ter tanto o software, se eu tiro esse software do processo, ele inviabiliza a floresta, ou ele diminui a qualidade dessa gestão florestal, dessa produção florestal. Então, na medida em que você se coloca nesse critério e comprova isso efetivamente, e aí vem, por exemplo, o laudo sugerido pelo Diego, nós temos aí que isso já seria o suficiente para a tomada de crédito. Calcini, com você. Só ia comentar que o CARF já tem posicionamento, inclusive da Câmara Superior, reconhecendo o direito de crédito como insumo do licenciamento. Lá, o precedente fala em aluguel,
de software, né? Mas tecnicamente seria licenciamento. O CARF tem decisões aí, tem precedente da Câmara Superior que dá respaldo, mas na luz do que o Diego e a Forlance comentaram, tem que sempre olhar a aplicação no caso concreto, né? Até vou brincar. O software florestal, eu imagino que ele está perguntando para uma empresa que tem atividade de silvicultura, né? Porque se for uma empresa que está plantando, reflorestando uma área só para fins de sustentabilidade, de deixar uma área verde mais bonita, não daria direito a crédito nenhum, né? Então, é importante realmente sempre avaliar o tipo de operação, que tipo de despesa, com onde ele será empregado, né? Então, esse é um ponto importante, mas é isso. Obrigado, Calcini. Gabriel, para o encerramento, tem mais alguma pergunta? Não. Vou fazer o encerramento, porque nós estamos em cima do horário. Perfeito, Antes disso, eu queria só agradecer muito, viu, Gabriel, pela condução, pelas perguntas, e fazer menção especial a duas presenças aqui que nós tivemos, o doutor Antônio Augusto, presidente da Comissão de Agronegócio do Conselho Federal da OAB. Muito obrigado pela presença, doutor Milton Melo e doutor Marco Gussoni, conselheiros da OAB São Paulo. Muito obrigado. Agradeço também, em nome do presidente Caio Augusto, do presidente Marco Túlio, todos os membros da nossa comissão, aos palestrantes, doutor Diego Casseb, doutor Fábio Calcini, doutor Hans Henri Drago, doutora Viviane Faulhaber e o Gabriel também, que nos ajudou, e todo também o time da Secretaria das Comissões, a Isabela, a Fabiana e todos os demais, pelo auxílio na organização do evento. Muito obrigado pela presença, recorde presença. O evento vai ser gravado e vai ficar disponível na nossa página, e ficamos para o próximo evento. Até o próximo evento. Obrigado. Obrigado, Bernardo. Obrigado, doutor Marco Túlio. Tchau, pessoal. Boa Tchau, noite. tchau. Obrigado. Tchau, boa noite. Tchau, tchau.